Ajudo Saber Gestão em seu trabalho como gestor. Eu me chamo Fabiano Pontes e sou do canal Saber Gestão. E estamos hoje com mais um tema e mais um pilar da nossa metodologia. Metodologia SG, de Saber Gestão. Lembrando que essa metodologia está incorporada em nosso treinamento. O nosso treinamento será em breve divulgado e aberto para você, aqui no nosso canal. E esse treinamento incorporará vários pilares. E em um desses pilares, nós vamos dialogar sobre uma ferramenta que é importantíssima e muito utilizada no seu dia a dia como gestor. A ferramenta Plano de Ação, a famosa 5W2H. E qual que é o pilar desta ferramenta? Gestão de projetos. Muito importante, um pilar fundamental para todos os outros pilares que estão contidos na metodologia SG, onde essa metodologia está toda ela desenhada, toda ela incorporada com conexões entre todos os pilares para o seu treinamento aqui no Saber Gestão. Então vamos lá? Vamos aprender e dialogar um pouco sobre a ferramenta Plano de Ação? Vamos lá? Então vamos. Então está aqui a ferramenta 5W, a Plano de Ação 5W2H, né? Então nós temos aqui a ferramenta, ela foi toda ela concebida dentro de uma planilha do Excel. Ela está adaptada conforme a ferramenta padrão, que apresenta somente as colunas 5W2H. Ela foi adaptada com mais algumas colunas e mais algumas informações. E para essa adaptação foi necessário para que ela esteja integrada com outras ferramentas. O nosso treinamento tem vários pilares e cada pilar vai entregar para você, gestor, uma ferramenta ou N ferramentas que estarão interligadas, estarão todas conectadas entre si para desenvolver na prática a melhor gestão possível para o seu dia a dia, para você entender que todos os medos e as angústias do seu dia a dia como gestor estarão esgotadas, estarão finalizadas, porque você de fato utilizará ferramentas integradas, ferramentas que auxiliarão na sua gestão. Então vamos lá. Aqui essa é a aparência da nossa ferramenta Plano de Ação. Nós temos aqui nesta ferramenta, iniciando na coluna, na linha 2, o nome do seu departamento, diretoria, não importa. Mas é onde você informa o seu setor, o seu departamento, a sua unidade que você, gestor, está exercendo todo esse papel importante para a sua instituição, ou até mesmo você que não é o dono da instituição, e sim o gestor desse departamento, vai utilizar para melhorar cada vez mais a sua atuação como gestor. E nós temos ali, logo abaixo, na linha 4, né, 5, 6 e 7, nós temos algumas informações que diz respeito a outras ferramentas, né, que nesta planilha ela está incorporada para ser uma conexão entre várias ferramentas de uso do seu dia a dia e de uso dentro da metodologia que você, gestor, aprenderá nos nossos treinamentos. Legal? Então nós temos aqui a representação de OE01, né, que é objetivo estratégico 01. Não sei se vocês estão observando, aqui embaixo nós temos várias planilhas, significando o quê? Que dentro deste departamento ou diretoria ou setor, né, ele contém várias
vários objetivos estratégicos. E esses objetivos estratégicos estão em um único arquivo do Excel, incorporados, né, em várias planilhas separadas e dentro dela, cada objetivo com os seus indicadores, tá? Fabiano, como que você tirou esse indicador, como que foi criado? É outra ferramenta, nós teremos outros vídeos dentro do nosso treinamento que será em breve entregue para você, disponibilizado para vocês aqui em nosso canal. Você entenderá como será todo esse passo a passo do uso de todas as ferramentas, do uso de cada uma delas com as suas nuances e suas importâncias, interligando ferramentas, vários insights, vários domínios e práticas que você, aqui no Saber Gestão, conseguirá aprender e levar na prática para o seu dia a dia como gestor. Então, vamos lá. Vamos utilizar este exemplo, né? Prover os serviços de atendimento pós-venda com excelência. Isso aqui é um exemplo, tá? de um objetivo estratégico chamado Objetivo Estratégico 01, né? E esse objetivo estratégico foi criado dentro de uma outra ferramenta que nós apresentaremos para vocês em breve, em outros vídeos, né? E temos aqui 3 indicadores. Esses 3 indicadores também é outra ferramenta que ele está interligado com ela. Esse indicador 01, quantidade de mensagens positivas, né? Que aí ele vai armazenar essa quantidade para depois a gente realizar toda a estratégia com esses dados coletados. Nós temos aqui uma outra informação, indicador 02, né? Tempo médio de espera. Isso aqui são exemplos, pessoal. Eu peguei exemplos práticos, exemplos reais que aconteceram em algumas empresas, né? Toda essa ferramenta foi utilizada em várias empresas, em órgãos públicos, e ela tem total capacidade de te ajudar, você gestor. E o terceiro indicador, né, quantidade de atendimentos no prazo do SLA, ok? Então vamos lá. Logo abaixo, na linha 9, já vem o título, né, da ferramenta. Qual é esse título? Plano de ação. É a famosa ferramenta plano de ação que é construída dentro de uma estrutura padrão que toda a administração traz, né, que todas as metodologias realizam e utilizam, chamada 5W2H, né, que é as colunas o que, porquê, onde, quem, quando, como e quanto custa, né? Aqui, se você olhar na linha 10, é os 5 Ws, né, what, why, where, né, e assim por diante. E as duas colunas H, né? How much, how, né? Como e quanto custa, né? E para adaptá-la, para integrá-la em outras ferramentas, nós temos algumas colunas a mais, que o Saber Gestão utilizou e adaptou para a sua metodologia. A nossa metodologia é metodologia SG, a famosa metodologia do Saber Gestão. Então, nós temos aqui a coluna ID, que representa a identificação de cada item, que agora nós vamos conversar sobre cada um, chamado ação. Então, cada ação, né, cada linha desta aqui representa uma ação. Então, nós temos aqui várias ações representadas aqui no nosso plano, e cada linha dessa, linha 1, linha 12, né, a linha 13 aqui, linha 14 e assim por diante, é uma representação e um preenchimento, né? Tá toda ela preenchida, né? Já trouxe ela pronta para vocês entenderem na prática, né? Da ação construída. Então, cada uma é uma ação, e nós temos essa coluna ID para representar uma codificação, uma identificação de cada ação, ok? Mais duas outras colunas que foram adaptadas ao nosso plano de ação. A coluna dependência, né, que ela está bem aqui, tá? E a coluna status, ok?
Mas Fabiano, eu nunca vi esse plano de ação com essas 3 colunas. Você não viu mesmo. Por que que você não viu? Porque ela é adaptada para a nossa metodologia. A metodologia do canal Saber Gestão. Qual o nome da nossa metodologia? SG, Saber Gestão. E ela está aqui, adaptada, e você vai conhecê-la agora, essa ferramenta, como que ela funciona. Estou já te adiantando, antes de abrirmos o nosso carrinho com o nosso treinamento, para você já compreender como que serão nossas ferramentas. Outros vídeos, nós apresentaremos outras ferramentas que estarão integradas a ela também, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui o ID 1, né? E aí nós temos a primeira ação. Então vamos observar qual que é esse objetivo estratégico? Sempre observando o objetivo estratégico. O objetivo estratégico referente a este plano de ação chama-se prover os serviços de atendimento pós-venda com excelência. E aí dentro dessa objetivo estratégico foi levantado a partir de outras ferramentas de brainstorming, ferramentas de reuniões e outras, para levantar todas as informações para que a gente consiga levantar todas as ações necessárias para o desenvolvimento deste objetivo estratégico. E a primeira ação levantada dentro desse conjunto de ferramentas, né, foi o quê? Verificar os serviços da base de conhecimento para alinhamento. O que seria essa base de conhecimento? É uma base de conhecimento que já existe dos serviços de atendimento pós-venda. Então, avaliar, verificar essa base de conhecimento dos serviços para alinhar, né? E por quê? Né? Então, nós temos aqui o porquê, para padronizar e agilizar o atendimento dos serviços prestados pela Deplan, né? Que é o departamento, né, de planejamento, que nós estamos apresentando aqui para vocês como dados fictícios, mas são dados onde nós utilizamos, né, em várias empresas e órgão público também, tá? A coluna onde? Qual que é o departamento que você está trabalhando ou qual é, tá, o departamento que envolve esta ação, tá bom? Então nós temos aqui a Deplan, o departamento que vai envolver esta ação. Quem é o responsável? Essa coluna, pessoal, ela é muito dialogada e muito discutida. Muita gente, entre gestores e até mesmo colaboradores, alegam, né, que a coluna quem deveria ser o cargo, né? O auxiliar, auxiliar administrativo, ou então o encarregado, ou então o gestor da área tal. Então, aqui vocês vão entender algumas informações que são necessárias. Só nossa metodologia, ela deixa isso claro para vocês. Você deixar na coluna quem o nome do cargo está incorreto. Por que está incorreto? Porque você está utilizando de uma forma que não está gerando responsabilidade para aquele que vai realizar esta ação, tá? Não existe ação desenvolvida por cargo, e sim desenvolvida por pessoas. Então vai existir uma pessoa que vai realizar esta ação. Aí você pergunta, Fabiano, mas temos aqui na nossa empresa, ou então no nosso departamento, eu não sou o dono da empresa, mas eu sou o gestor desse meu departamento aqui de planejamento, onde 2 funcionários fazem o mesmo cargo, né? Tem cargos semelhantes, né? Idênticos, né? São auxiliares, porém eles 2 vão trabalhar na mesma ação. Legal, não tem problema nenhum, pode ser até superior ao número o quantitativo de 2, porém tem que existir uma pessoa responsável pela ação. Isso é necessário, gente, isso é um insight primordial, importantíssimo para todo gestor. Não delegue ações, tá, para colaboradores
vários colaboradores e não informando o nome da pessoa, porque você está deixando a ação fragilizada e sem responsável, ok? Porque caso essa ação não seja realizada ou não seja feita de forma correta, ela será cobrada, né? Você, como gestor, cobrará do responsável e não de várias pessoas, enfim. Você tem que ter o responsável pela ação, beleza? Vamos para a próxima coluna. A coluna quando. A coluna quando tem que existir, pessoal. Não tem como ela deixar de existir. A coluna quando, ela tem que existir ou uma data, tá? Ou um período de datas, tá? Quando você define uma única data, você está definindo nesta única data a quantidade de horas somente daquele dia. E quando você define um período de data, você está definindo dentro daquele período de data o esforço realizado para a realização desta ação, ok? Mas, Fabiana, é difícil mensurar isso. Não, isso nós vamos aprender no nosso treinamento. No nosso treinamento tem ferramentas prontas, ferramentas que estão ali para te ajudar nessa construção de períodos e quantitativo de horas que serão necessárias para a realização de cada ação. Tudo bem? Então vamos lá. Aí nós já entramos aqui nos 2 Hs, né? Como? Então nós temos o que vai ser realizado, que é verificar os serviços na base de conhecimento, né? Nós temos por que ele vai ser realizado, que é para padronizar e agilizar, né? Todo esse processo. Onde que vai ser realizada essa ação, quem é o responsável, quando será realizado e como será realizado. Olha lá, reuniões para consolidarmos quais serviços serão mapeados, criar documentos que definem passo a passo dos serviços. Então aqui nós temos uma descrição de como esta ação deve ser realizada. Então é uma das colunas importantíssima, é a coluna como, ok? A outra coluna é a coluna quanto custa. Esta coluna é uma coluna também que gera muita polêmica, tá? Por que eu falo gera polêmica? Porque alguns gestores não gostam, né? Retira-se esta coluna porque acaba ficando 5W1H, né? Que aí utiliza somente o como, porque ele observa, porque ele não acompanha e não está treinado pelo saber gestão, e aí o que ele faz? Ele retira esse H, porque a gestão dele desse produto, desse objetivo estratégico é um serviço, né? E aí o que acontece? Ele não consegue mensurar o custo, né? E aí esse custo em reais, né, que é a nossa moeda brasileira, fica como se fosse um chutômetro, né, ou então algo sem um método adequado. No nosso treinamento eu vou mostrar para vocês as duas formas, tá? Aqui na nossa ferramenta de plano de ação eu trago uma forma, tá, que eu já utilizo a várias empresas e também órgãos públicos, que é o cálculo por esforço calculado, tá? Então, como que é isso? Eu pego do responsável, tá? Qual que é a quantidade de horas trabalhadas diária desta pessoa, né? E verifico o período que essa pessoa vai trabalhar, né? E dentro desse período que essa pessoa vai trabalhar, eu calculo sobre as horas que ela vai trabalhar e se é somente esta ação que ela vai trabalhar nas suas atividades diárias e calculo as horas de esforço para esta ação. Ficou difícil de entender? Agora eu vou falar um pouco mais claro
e um pouco mais simples para você entender. Vamos lá. A responsável Ana, aqui eu vou colocar um período aqui, que como é uns dados fictícios, eu acabei esquecendo de alterar aqui, tá? Mas vamos lá. A responsável Ana, ela tem um período, tá, de realização desta ação. E esse período, contados os dias úteis desta pessoa, vai dar um valor X, ok? Vamos supor que deram, né, dentro desse período, 8 dias úteis, tá? Vamos supor que seja 8 dias úteis. E aí nós pegamos dentro desses 8 dias úteis, que são os dias trabalhados da Ana, e verificamos o quê? O que a Ana faz diariamente? Ela só faz o serviço da ação que é proposto no plano de ação, ou ela faz outras atribuições, como por exemplo, atender alguma demanda do próprio departamento, mas que seja outra atividade e não esta ação especificamente, ou de repente ela faz algum preenchimento de planilhas, ou até mesmo algum outro serviço dentro do departamento que não diz respeito a esta ação. Maravilha. Na hora que eu identifiquei, né, fui lá, o gestor foi lá, dialogou com a Ana e verificou que ela não faz somente esta ação. Então ele dialogou e delegou para ela trabalhar somente metade das horas diárias dela nesta ferramenta. E aí o que aconteceu? Dentro do patamar de período que foi pré-estabelecido em uma ferramenta específica, que depois nós vamos aprender isso em outros vídeos, e também no nosso treinamento, nós identificamos que esses 8 dias são necessários em meio período, né, em meio período de trabalho, de hora trabalhada ali da Ana, para realizar e cumprir essa atividade, né, essa ação. E aí, como que é calculado? Por exemplo, a Ana trabalha 8 horas por dia. E essas 8 horas por dia, qual que seria a metade dela, meio período dela? 4 horas. 8 dias é o período, né, que a gente está supondo aqui, né, dias úteis dentro desse período. Esses 8 dias úteis que a responsável Ana irá trabalhar, ela será calculada por 4 horas. Consequentemente, você terá um valor específico, né, desse esforço, né? Então nós temos ali, podemos colocar aqui, ó, que é 28 horas, ok? Então nós temos ali um cálculo referente, isso aqui é um exemplo, tá, fictício, mas é um cálculo que nós colocamos, né, de dias dentro desse período úteis, né, conforme as horas que ela trabalha por dia nesta ação, que aí calcula-se o esforço calculado dentro do quanto custa. Isso é um formato que o método Saber Gestão traz para você, né, para preencher a coluna quanto custa. Ah, Fabiano, tem outra forma de preencher essa coluna quanto custa? Tem. Ah, mas como que seria essa outra forma? Em outros vídeos nós vamos trazer para você, para mostrar para você que existe outros formatos de preenchimento da coluna quanto custa, que é o formato em reais, né? Que aí a gente calcula salário, calcula por hora e assim por diante, tá bom? Próxima coluna, aí já são as colunas, né? Mais 2 colunas adaptáveis, né, que foram adaptadas à ferramenta plano de ação, que compôs, né, dentro da nossa metodologia Saber Gestão. A outra coluna é a coluna dependência. Essa coluna dependência, ela significa o quê? Que qual a dependência desta ação com outras ações envolvidas nesse mesmo plano, ok? Quando é 0, é porque não está envolvido com nenhuma outra ação, tá? E o número que é colocado aqui é o número ID, legal?
Então, por esse motivo que existe a coluna ID. E o status, a próxima coluna e última coluna do nosso plano de ação é o status, que é onde você visualiza 3 níveis de status. O nível planejado, o nível realizado e o nível em atendimento. Vamos lá? Primeiro nível, quando você cria ação e ainda não foi iniciada, é o nível planejado. Qual é o próximo nível após a pessoa assumir de fato a ação? Seria o nível em atendimento. E o último nível seria realizado, de forma bem tranquila e de forma bem entendível para cada ação. Legal? Então aqui, ó, aqui já é uma outra ação, né, que nós temos. A terceira também, a segunda é capacitar o estagiário. Essa outra ação também não tem dependência com ninguém. A próxima ação é uma ação de buscar solução tecnológica, né, que também não tem envolvimento com nenhuma outra ação. E na próxima ação, opa, já encontramos aqui, ó, implantar solução. Lembra que a anterior é para buscar a solução, que é responsabilidade desta pessoa chamado Carlos Luiz, que é um nome fictício que nós colocamos aqui. E aí ele tem o período de iniciar, né, toda essa busca por solução a partir desse como, da coluna como, que é análise, né, de mercado, realizar comparativo, etc. E aí a ação 4, ela só vai ser iniciada se a coluna, né, se a linha 4, né, que é a ação 4, se a linha 3, né, que é a ação 3, for realizada. E como que eu determino isso? Eu determino aqui na coluna dependência. Lembra da coluna dependência? Ó, então eu coloco aqui o 3, por quê? Porque a minha ação 4, ela depende da ação 3. Então eu só inicio a ação 4 se a 3 for realizada. Beleza? Então, por esse motivo que a gente utiliza essa coluna dependência. Tá? E a última ação desse exemplo aqui que nós trouxemos aqui no plano de ação, também existe uma dependência. É a dependência da ação anterior, que é a ação 4, tá? Que é a ação de migração de dados para uma nova solução, tá? Que também é uma ação que tem que depender, né, da ação anterior, tá bom? E aqui finalizamos a explicação da nossa ferramenta plano de ação, uma ferramenta importantíssima dentro desse cenário, né, que nós trabalhamos, que é o cenário da metodologia Saber Gestão, onde essa metodologia é para te ajudar, para te auxiliar em seu trabalho como gestor. E estaremos dialogando e apresentando vários outros vídeos, onde os outros vídeos estaremos apresentando outras ferramentas, novas ferramentas. Esta ferramenta em si, que nós dialogamos aqui com você, é a ferramenta do pilar gestão de projetos. E as próximas também terão ferramentas de gestão de projetos, ferramentas de gestão de pessoas e assim por diante. Tem vários pilares. E dentro desses pilares, né, eles estão todos interligados, conectados. Vocês viram na nossa ferramenta que foi apresentada neste vídeo, que existe uma dependência, uma conexão com dados de outros lugares, de outras ferramentas, né, para que ela funcione adequadamente. E é dessa forma que o Saber Gestão quer te levar para uma excelente gestão, uma gestão na prática, uma gestão que realmente seja realizada de fato, com prazer e com bastante dedicação que você necessita e que você precisa, ok? E dentro dessa metodologia estão incorporados
toda a estrutura do nosso treinamento, que será em breve divulgado e apresentado para vocês toda a estrutura dele, ok? Então, mais uma vez, obrigado e até logo para um próximo vídeo aqui no Saber Gestão.